Muito bem. Eu estava aqui assistindo a mais uma das grandes palestras do professor Olavo, no caso, o Hangout, né, do quarto encontro europeu do Seminário de Filosofia, né. Uma brilhante aula, repleta de diálogos e perguntas muito bem respondidas. O professor Olavo é um grande gênio, um grande escritor, um grande filósofo, um grande professor, um grande pedagogo, né. Fui seu aluno durante mais de 10 anos, o conheci, né, tive o primeiro contato com ele há 20 anos, né. Ao longo desse tempo, sempre aprendendo com ele. Eu sou apenas um estudante, não tenho maiores pretensões do que isso. Aliás, seguindo aquela importante lição que ele deixa registrado no seu livro, que é o Comentários à obra do Schopenhauer, né? Como vencer um debate sem precisar ter razão, em que ele deixa claro que a intuição, né, da verdade é muito mais importante que o discurso, do que a expressão da mesma. Portanto, mesmo que nos seja muito difícil expressar, né, encontrar as palavras ideais para expressar aquilo que entendemos, não tem importância. O que de fato o que de fato mais importa é o entendimento dos fatos, né, da verdade, mesmo que nos seja difícil expressá-los ou até quase impossível. Portanto, a minha pretensão é essa, é compreender as coisas em primeiro lugar. Né? Esse é um ponto que eu discordo do professor. O Brasil não está precisando de escritores de alta qualidade. O Brasil está precisando é de leitores. Não adianta, professor Olavo, no meu entender, encher a prateleira, as prateleiras das livrarias de novos e melhores escritores. Os escritores clássicos já não são lidos como deveriam ser lidos. As pessoas não dão, de fato, não dão o devido valor, grande parte, pelo menos, delas. Né? A gente percebe isso. Né? As pessoas, muito mais ver pessoas que têm idade para ser meu avô, não conhecem o Machado de Assis, nem o Lima Barreto. Aí fica difícil. Mas apesar disso tudo, sempre ali aprendendo com o professor. Porém, por mais brilhante e genial que o professor Olavo seja, isso não o isenta de, vamos dizer assim, de expressar generalizações que eu acho bastante, assim, desmoralizantes, desnecessariamente desmoralizantes. Então, no final ali do Hangout, aquele aluno, não sei quem que é, aquele aluninho dele ali, que veio com aquele papo, né? Ah, então por que o professor ele decidiu puxar de memória um post do professor Olavo, post de Facebook do professor Olavo, em que ele dizia que o professor Olavo expressava que no Brasil não existe amor ao próximo e que todos vão para o inferno de algum modo. Então eu quero entender da onde que o professor Olavo tirou isso. Ou, melhor perguntando, o mais importante que seja a obra do professor Olavo, né, e a sua presença aí como professor, a questão é o seguinte: quem é o professor Olavo para condenar uma nação inteira ao inferno, mesmo que seja numa força de expressão? Eu espero, professor Olavo, que essa sua expressão seja apenas mais uma das suas provocações habituais, pelo pouco que lhe conheço, do tipo terra plana, entre outras. Porque uma afirmação dessa é muito grave. O senhor não é Deus, o senhor sequer é teólogo, o senhor é um grande professor. E por mais genial que seja, repito, isso não isenta de falar besteiras. Então o que acontece? Aquele aluninho idiota ali que estava coordenando o Hangout, né, aquele tipinho subserviente, de repente soltou esta frase. Eu tenho consciência de que sou brasileiro e tenho consciência de que eu não tenho amor ao próximo, não sei o que é amor ao próximo. Mas como é que ele não sabe que ele não tem amor ao próximo? Ele não é dono da sua consciência? Ele pode até questionar. Pô, será que eu tenho? Será que de fato, até o presente momento, eu estava realmente ligado nisso? Eu estava realmente. A minha experiência, eu posso puxar da minha memória alguma experiência que realmente confirme que eu nunca demonstrei amor ao próximo, que nunca, assim, por um gesto, por um ato, né, eu fui capaz de exercer o amor ao próximo. Será que ele não consegue puxar isso na memória? Ele simplesmente tem que afirmar que ele não tem noção de que ele não tem amor ao próximo, simplesmente porque ele lê um post de Facebook do professor Olavo? O que eu acho, assim, o que eu acho é o seguinte, gente. O Hangout estava maravilhoso. Chegou nesse ponto, baixou o nível. Porque daí o que aconteceu? Aí o professor Olavo, como é que ele foi respondendo? Ele citou uma frase de Santo Agostinho, que o amor ao próximo é a base da sociedade, porém, ele completou isso com: aqui no Brasil, se você falar isso, as pessoas riem.
As pessoas quais? Quais pessoas riem disso, professor Olavo? Eu quero saber. Porque na minha família, isso não é um fato. Na minha família há fartos exemplos, mas fartos exemplos de amor ao próximo. E eu nunca vi ninguém de fora rindo disso. O máximo que eu vi eram pessoas preocupadas. Por exemplo, né, há 35 anos atrás, os meus pais acolheram uma menina que estava grávida. Ela tinha 15 anos, estava grávida, foi expulsa de casa. Ela já havia batido em várias portas sem resposta. E quando chegou na nossa casa, ela recebeu uma resposta. Ela foi acolhida, ela passou a morar conosco. Ela deu a luz lá em casa. E a minha mãe cuidou do filho dela também. E ela se tornou uma diarista. Ela trabalha até hoje para minha mãe. Minha mãe paga salário para ela, meu pai também. Ela até hoje, quase 40 anos, está conosco. O meu pai, naquele tempo, estava desempregado, estava estudando para tornar-se um servidor público. A minha mãe estava vendendo gesso. Éramos eu e a minha irmã, e a minha mãe também estava grávida. E ainda assim acolhemos. Eu não vi ninguém rir. O máximo que eu vi era pessoas preocupadas. Será que vocês vão dar conta disso? Naqueles mesmos anos, isso nos anos 80, passava um rapazinho, porque não havia tantos mendigos assim, né? Vamos combinar também, né? Passava um rapazinho lá pela nossa rua e ele era um pouco mais velho que nós. Eu tinha uns 10 anos na época, 9, 10 anos, e ele tinha uns 12, 13. Ele passava catando papel e ele morava longe. E a minha mãe, quando ele chegava na nossa casa para pedir alguma coisa, minha mãe não deixava ele ir embora. Minha mãe dizia: Não, durma aqui, fica aqui essa noite, não vá voltar a seu horário para casa, porque era muito tarde, era quase meia-noite. Então ele estacionava o carrinho de catador de papel dele ali na nossa garagem. Vivíamos numa casa alugada. E ele dormia lá na sala, conosco, tomava banho lá em casa. Os meus pais muitas vezes arriscaram a vida deles para ajudar pessoas. E eu também vi esse exemplo de outras pessoas da minha família. Né? E eu nunca vi ninguém rir disso. Então, professor, eu digo o seguinte: o senhor é muito genial, é um grande homem, a sua presença, o senhor não está presente aqui no Brasil, mas a sua presença como professor na vida dos estudantes brasileiros é muito importante. Agora, eu acho que deveria, nesse ponto, haver mais responsabilidade. Eu estava folheando uma de suas apostilas antigas aqui, professor Olavo, né? Todo o material que eu tenho acumulado, seu, livros, apostilas de palestras, artigos, aulas em áudio e vídeo. Era um curso de ética, se eu não me engano. Tá aqui, depois eu vou pegar e vou reler. E acho que 1994, em que o senhor fazia uma referência crítica ao Boris Casoy, que dizia que soltava uma frase na TV e dizia: Isso é o que o povo pensa. Aí que o senhor disse: Mas o Boris Casoy não saiu de porta em porta, batendo, perguntando a opinião do povo, né, de porta em porta, na casa de cada pessoa do povo. Ele simplesmente vai lá, solta a opinião dele e diz que é o povo que pensa. Eu digo que o senhor está fazendo o mesmo aqui nesse momento. Não que o senhor tenha, no final, eu percebi que o senhor deixou claro que não é todo mundo no Brasil, mas o senhor generalizou. E soltar uma frase dessa. Eu não li esse post, eu nem quero ler, sinceramente, porque é de um ridículo, como o senhor diz, atroz. Que no Brasil as pessoas não sabem amar o próximo e que todo mundo vai para o inferno. Bom, o senhor não tem autoridade para falar isso. Nem Deus fala isso, professor Olavo. Nos evangelhos, o que Jesus fala quando você vai pregar numa cidade? Não querem te ouvir, ao sair da cidade, né, sacode a poeira debaixo dos seus sapatos. Apenas isso. Né? Agora, generalizar e ainda, né, colocar uma expressão dessa, só pode ser provocação. Eu espero que seja das suas provocações, professor, porque tá muito estranho. Aí já está passando dos limites. O senhor não tem autoridade para falar disso. Não tem autoridade nenhuma. E por mais genial que o senhor seja, e competente, idôneo no seu trabalho, e por mais importante que seja o seu trabalho, eu só baixo a minha cabeça para Deus. Não vou passar pano para ser humano algum. Né? Então, inclusive seguindo o seu próprio lema, algo que o senhor expressou algum tempo atrás, é o cala a boca burro. Isso é entre eu e Jesus Cristo. O senhor não pode falar pela consciência de ninguém aqui. Né? Então, essa afirmação muito generalizada, o que acontece? Esses seus alunos ali, aquele bando de jovenzinho subserviente, começam a acreditar que eles mesmos não têm.
O que se deve estimular neles é uma autocrítica. Pô, será que eu tenho ou não tenho? Será que eu estou agindo? Será que o senhor não fala do necrológio? Né? Não tem a anamnese do Eric Feigen? Pô, não é questão de puxar da memória em que momento da minha vida até agora eu fui capaz de pelo menos um ato, mesmo que pequeno, de amor ao próximo. Pô, todo mundo tem isso, meu. Eu, eu faço isso direto, só que a gente não deve sair tocando trombeta. Não é isso que está nos evangelhos, professor Olavo? Eu já vi muitas vezes o senhor escrevendo em posts, dei R$ 30 na mão do mendigo no Rio de Janeiro, e ele diz, porra, sangue bom. Pô, eu fiz isso várias vezes, professor Olavo. Eu já desisti uma vez de adquirir alguma coisa para mim, no meio do caminho, encontrar um pobre e dar o dinheiro para ele, dar o valor que eu tinha na mão para... Eu já fiz isso, né? Pedir dinheiro, pô, se eu tenho, eu concordo com o senhor. Se um amigo meu vem me pedir dinheiro, eu tenho, eu empresto. Agora o senhor dá qualquer quantia? Pessoa lá, o senhor tem as suas contas para pagar a sua casa, o senhor até estava, há pouco tempo atrás, o senhor estava cobrando mais caro pelo seu curso de filosofia, porque o senhor disse que estava adquirindo a nova casa ali, tinham as prestações eram de um valor mais alto, que o senhor tinha se dado mal no negócio anterior, que o senhor precisava recuperar esse dinheiro. O senhor vai pegar todo esse dinheiro e dar para alguém, se alguém lhe pedir? Bom, eu não sei fazer isso, eu tenho os meus limites, né? O amor ao próximo começa dentro de casa. Por exemplo, a minha esposa, ela padece de um problema de saúde muito sério. E em mim ela confia, porque ela sabe que eu sou capaz de fazer tudo por ela. Tudo de bom, no bom sentido, né? De me sacrificar por ela, pela minha filha, pelos meus pais, pelas minhas irmãs, pelos meus parentes, meus amigos. A gente faz isso. E se é a questão de caridade, do pedir dinheiro, bom, mas a caridade não se expressa só no dar dinheiro a alguém. Se expressa. Outro dia eu estava num ponto de ônibus, né? Havia mais algumas pessoas também. E veio um mendigo que sempre passa aqui pela minha região. E ele veio até mim, ele foi abordando as pessoas se assustaram, porque ele está sempre todo encardido, mal cheiroso, desdentado, uma fala toda enrolada, né? Ele anda todo torto, porque ele tem uma grave deficiência na perna. Então as pessoas se assustam com a imagem dele. Mas ele chegou até mim e eu pensei que ele ia pedir dinheiro. E ele disse: Não, eu não quero dinheiro. Ele abriu a carteira, ele tinha mais dinheiro do que eu na carteira, porque ele recebe benefício de assistência social. O que ele queria era conversar. E ele ficou conversando comigo. Eu entendi, confesso que eu entendi muito pouco do que ele queria dizer. Mas ele ficou conversando, conversando, conversando. Daqui a pouco ele disse: Valeu, cara, valeu. Bateu no meu ombro e foi embora. Era isso que ele queria. Isso é amor ao próximo, professor Lavo. Eu vejo isso, muita gente fazendo isso. Eu vejo exemplos fartos ao meu redor. Tá? Na igreja aqui próxima de casa, a igreja católica, você tem lá o sopão todo sábado. Voluntários vão lá trabalhar, né? Vão lá chamar os pobres, trazer pobres lá, vão lá dar comida, dar roupa para essa gente. Pô, isso aí acontece em vários lugares do Brasil, né? Eu não vejo quem que está rindo. Pessoas que estão rindo são pessoas doentes. Você pode ser o pessoal do PT, do PSOL, do PCdoB, né? Essa esquerdalha toda. Pô, essa gente pode até rir. Ou outras pessoas que não pertencem a partido nenhum, mas que são doentes mentais, né? Claro, a gente não, em parte o senhor tem razão. Muitos, o senhor pode até dizer que uma grande parte, talvez a maioria do povo brasileiro realmente não sabe o que é o amor ao próximo, não tem noção ou nem quer exercer isso, porque são pessoas mais egoístas, mais ligadas à sua vida material. Isso realmente. Agora, generalizar todos. Mas o senhor mesmo não estava citando o seu próprio exemplo, não estava citando o exemplo da princesa Isabel. E o pior de tudo, daí, o que eu acho ruim são esses alunos novos que vêm com essa subserviência intelectual. Como é que o senhor acredita que aqueles alunos que estavam ali, né, com aquelas atitudes, o senhor acha que eles vão crescer intelectualmente ou vão se tornar apenas mais um bando de olavetes regurgitando, arrotando o seu discurso, professor Lavo? Pense nisso também, sabe? Porque eles não pensam, eles arrotam, tá? É isso que eu vejo. Eu vejo a maioria dos olavetes. Aquele seu aluno, não sei se é seu aluno ainda, o Flávio Morgenstern, realmente os podcasts deles são excelentes. O cara fala bem, tem uma voz bonita, expõe o conteúdo com eloquência, com elegância, mas ele só está arrotando, no fim das contas, professor Lavo. Nada daquilo foi ele que descobriu, ele está pegando as suas aulas e transpondo, né, numa outra modalidade de discurso. Então, será que é assim que o senhor vai criar os grandes intelectuais do futuro? Essas pessoas que só estão
assim, falando com o mesmo sotaque. Por exemplo, o senhor tem vários gurus, vamos dizer assim, você tem um René Guénon, tem um Eric Foegli, um Mário Ferreira dos Santos, um Vitor Frankl, mas não percebemos nenhum sotaque, por exemplo, do Mário Ferreira no senhor. Por quê? Porque o senhor amadureceu, o senhor sabe exercer o seu pensamento também a partir da sua experiência. Mas a experiência desses alunos, que eu só vejo repetirem discursos. E agora, como é que o senhor solta uma frase dessa e esses alunos ficam aterrorizados? Eu não estou aterrorizado. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o brasileiro seja assim. Apenas isso. E muito antes de lhe conhecer, professor, muitos anos antes de saber sequer da sua existência, na minha casa, na minha família, no meu lar, já estava se ensinando o amor ao próximo. Os meus pais já me ensinavam isso. E dificilmente eu vi alguém de fora aí disso. Então isso eu aprendi de casa. É isso que o senhor sempre ensina nas suas aulas, não é? Não é para ser do contra. É apresentar uma experiência diferente. Né? E isso é muito decepcionante da sua parte, professor Olavo, sabe? O senhor não pode, não tem o menor direito de generalizar as coisas dessa maneira. E não é porque o senhor é gênio que o senhor está autorizado a falar nesse tom sobre o brasileiro, tá? O senhor está falando de qual brasileiro? Desses que votaram no Bolsonaro? Desses que estão se tornando mais conservadores, que estão resgatando aqueles valores, né, que para os quais o senhor tanto chamou a atenção ao longo desse tempo, desses 30 anos, né, de dedicação, que é dedicação mesmo. Né? Estou agora relendo o Imbecil Coletivo, né, e de fato o senhor tem um papel preponderante nessa chamada de atenção. Né? E temos aí um presidente conservador no governo, então como é que o brasileiro não sabe desses valores? Como é que ele desconhece? Como é que o senhor fala disso com tanta facilidade, com tanta naturalidade, sendo que as coisas de fato já deram alguma mudada? Né? Então eu não acredito nisso. Por mais genial que seja e importante que seja, o seu papel como professor, como orientador das consciências e da intelectualidade, o senhor não tem direito de falar isso. Isso é uma coisa que eu realmente não reconheço. Isso para mim é uma cochilada feia. Tá? E eu estou cagando para a sua opinião a esse respeito. Tá? Não é todo o povo brasileiro que está ignorante do amor ao próximo. E eu acho que o senhor deveria saber disso há muito tempo. Vou lá.